Preparando. É, Jorge, o homem sofre, viu? Tem que ter coragem para ir lá tirar a menina, então uma tábua da cara. E atravessar o salão de volta. Não, mas eu vou contar pra você, cadê aqueles bancos? Presidente. Reabrindo. A ordem ao deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, eu queria pedir, antes que iniciássemos a sessão, uma verificação de presença. Constato quórum regimental neste momento, então não cabe verificação de presença. Devolvo a palavra, discussão e votação do projeto de lei 147/2018, a palavra ao nobre deputado Emídio, pelo tempo remanescente da sessão anterior. Você acompanha a segunda sessão extraordinária com a palavra ao deputado Emídio de Souza pelo tempo remanescente da primeira sessão extraordinária. Em tela, o projeto de lei 147 de 2018. Para falar? Senhor presidente, senhores deputados. Presidente, é que o senhor chamou minha atenção, chamou a atenção de todo mundo agora para a gente ouvir Emídio. os deputados. Desculpa, deputado Emídio, eu estava falar com Vossa orientando um Excelência. colega de Vossa Excelência de bancada aqui, de maneira errônea, Porque- vou prestar atenção à fala de Vossa Excelência. Se todos os deputados é importante ouvir, imagina Vossa Excelência, que é o chefe do Legislativo paulista, e o deputado Carlão Pinhatari, que é o líder do governo, né? Então, presidente, ao encerrar meu tempo, o tempo regulamentar da última sessão extraordinária, eu debatia exatamente sobre o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, também tratando do aumento do percentual de agrotóxicos nos alimentos. Então, esse tema também é um tema importante. E eu falava sobre o deputado Aprígio, as colocações dele aqui, e eu acho que assim, nenhum de nós pode virar as costas à necessidade de acrescentar e de se apropriar das novas tecnologias que permitem aumento da produção de alimentos, né? Há uma sociedade de consumo no país que precisa de alimentos, há uma demanda crescente por alimentos. Agora, a demanda crescente não quer dizer que tenha que ter alimento com conteúdo, vamos dizer, tóxico para as pessoas consumirem, né? Nem no leite, nem nas hortaliças, nem nos grãos, em nada. Quer dizer, nós precisamos de alimento, mas nós precisamos de saúde também. Não pode ser uma coisa em contraposição à outra. Por isso que eu acho que esse tema é tão importante e merece tanto debate. E São Paulo que tem vanguarda, que é de vanguarda nessa questão da produção de alimentos e principalmente de novas tecnologias, vamos dizer, tem toda a razão para aprofundar esse debate de como produzir alimentos e alimentos com qualidade. Eu lamento, presidente, abordando aqui outra questão que também não deixa de ter relação com isso, que é os projetos de privatização que o governador João Dória enviou à Casa Legislativa. Aliás, eu não sei se o João Dória, se tem alguém, deputado Barba, meu líder, que é fiel ao que sempre foi, é o João Dória.
Ele sempre foi na vida um vendedor, um lobista. Então ele está trabalhando agora, ele está transformando o Estado é como se fizesse lobby o tempo todo e vendesse tudo que tivesse na prateleira para ser vendido. Quer dizer, o que se espera de um governador é que ele ninguém, São Paulo não elegeu um mercador, não elegeu um vendedor, não elegeu alguém para liquidar o patrimônio. Ele não é liquidante de nenhuma massa falida, mesmo porque São Paulo não é uma massa falida. Agora, o que se espera, se ele é crítico às empresas, à situação das empresas, acha que ela não está cumprindo a função pública como deveria, ele tem que criar as condições para que essas empresas prestem o serviço adequadamente. Não simplesmente falar, vou vender. Porque chegou num ponto agora, que ele fala, bom, vamos vender a Dersa. Depois fala, vamos vender a Implaza, a empresa paulista de planejamento, né? Metropolitano. Depois vamos vender a Codasp, que tem uma contribuição imensa na questão do desenvolvimento agrícola, exatamente o tema que nós estamos debatendo. Depois ele fala, vamos vender a imprensa oficial do Estado. Depois vamos vender a Companhia de Processamento de Dados, a Prodesp. E olha a gravidade da Prodesp, né? A deputada Janaína lembrava aqui que a Prodesp, além de ser detentora dos dados oficiais do Estado e de muitos municípios e de órgãos paraestatais, ela é titular também da gestão do Poupa Tempo. Mas, deputada Janaína, para além dela ser titular, quando se fala que é titular dos dados do Poupa Tempo, significa que ela é detentora de dados de milhões de paulistas, que deixam seus dados depositados no Poupa Tempo. Quer dizer, isso tudo passa a ser propriedade privada, o que é, ao meu ver, uma situação completamente inconveniente. Não há dia ou não há semana que ele não anuncie. Aliás, a única coisa que ele anunciou até agora é a venda de ativos, deputada Érica, ativos do Estado, né? Alguns não estão, esses aqui, essas 5 empresas, são as empresas que ele já, vamos dizer, transformou em projeto de lei para mandar para essa casa, o projeto 01. Mas muitos outros já estão anunciados também. Está anunciado Marginal Tietê, as Marginais Pinheiros, está anunciado, ontem falou da CDHU. Quer dizer, a única solução que ele apresenta para São Paulo é vender patrimônio público. Não tem uma proposta de governo de criar política pública, nem para agricultura, nem para planejamento urbano, nem para o transporte, nem para o meio ambiente, nem para nada. Sabe, agora até o zoológico ele fala em privatizar. Vamos entregar o que é? Vamos entregar porque o privado gere melhor. Você sabe que isso é uma falácia, porque nós temos problemas em tudo quanto é lugar. Nas instituições privadas e nas instituições públicas. Tem instituições públicas de excelência, né? Se não fosse verdade, as pessoas não batalhavam tanto para entrar na USP, na Unesp e na Unicamp. Se não fosse verdade, as pessoas não batalhariam tanto para ter metrô. Se não fosse verdade que as coisas públicas têm qualidade, ninguém se internava no Hospital das Clínicas ou no INCOR. As pessoas não procuravam o Instituto do Câncer ou o Instituto o Emílio Ribas. Por que procura? Porque o que é público também pode ter qualidade. Mas o João Dória, ele prefere sempre buscar o caminho de vender o que é público. Eu acho que nós chegamos num ponto que o Pico do Jaraguá tem que se cuidar, acho que até o Oceano Atlântico de São Paulo tem que se cuidar, porque ele, se ele puder botar à venda, ele bota à venda, né? E eu achei que São Paulo tinha elegido um governador, não um vendedor de patrimônio público, liquidante de patrimônio público, né? Eu queria ver, deputado Barba, uma iniciativa dele em área positiva para São Paulo que não fosse vender patrimônio. Porque até agora, em 100 dias de governo, eu não ouvi o João Dória falar de outra coisa que não fosse vender patrimônio público. É vender, sabe? E não é, no caso, não é nem concessões, como já foi feito concessão de estrada. No caso, é venda mesmo de patrimônio público. E eu falava outro dia numa audiência pública aqui exatamente isso. Quer dizer,
quem você acha, quem os senhores e as senhoras acham que vai se interessar pela compra da Dersa, por exemplo, deputada Bebel? Sabe quem vai se interessar? As mesmas que se interessaram pelo programa de concessão de estradas. As construtoras, as grandes empreiteiras. Quem virou dono da Bandeirantes, da Anhanguera, da Castelo Branco, da Imigrantes, da Anchieta e de tantas outras rodovias no interior de São Paulo? Virou os conglomerados organizados com outro nome em torno da Camargo Correia, em torno da Odebrecht, da OAS, de tudo. Quer dizer, agora, o órgão planejador do desenvolvimento rodoviário de São Paulo, que é a Dersa, ele pretende jogar também nas mãos dessa empresa. Quer dizer, ela vai planejar, eu quero saber se ela vai planejar o que é melhor para o Estado ou o que é melhor para o caixa dela. Né? O que é melhor para o caixa dela. A mesma coisa eu digo sobre a empresa de planejamento de São Paulo, a Implaza. Ora, quem lida com as questões metropolitanas, não só da Grande São Paulo, mas da região metropolitana de Campinas, região metropolitana da Baixada Santista, de Sorocaba, de Piracicaba, toda essa macrometrópole, eu fico pensando o que tem a ganhar liquidando uma empresa de planejamento. Que é uma empresa não destinada a dar lucro, não destinada a nada, ela é destinada a ajudar a pensar soluções para o futuro. Eu fui prefeito, como muitos aqui foram, mas eu fui prefeito de Osasco, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Deputado Zé Américo, o sonho de todo gestor público na Grande São Paulo é ver políticas integradas, capaz de juntar os interesses da capital com a das áreas metropolitanas, no sistema de transporte, no sistema de captação de águas e de tratamento de água e de esgoto, no sistema de segurança pública. E eu fico me perguntando qual é o interesse que tem em liquidar uma empresa dessa. Eu só consigo ver um. É implantar desordem no planejamento urbano e metropolitano e deixar os grupos econômicos se interessarem por isso, dominarem essa área também. E o interesse privado, ele é um interesse conflitante com o interesse público, porque nem sempre, ele pode ser complementar. Agora, o Estado tem que preservar a sua capacidade de planejamento e de regulação. Não pode, por questão de princípio, não é ser questão, olha, o que é privado é ruim, o que é público é bom. Nem sempre o que é privado é ruim, nem sempre o que é público é bom. Mas também nem sempre o que é público é ruim e nem sempre o que é privado é bom. Para falar contra o nobre deputado Jorge do Carmo, ausente. Zé Américo. Boa noite a todos e a todas. Quero dizer que um projeto que se destine a regulamentar o uso do agrotóxico no estado de São Paulo é sempre uma coisa positiva. Esse estado é o estado agrícola por excelência, né? O estado de São Paulo é o estado construído com base nas commodities agrícolas, e a partir daí nós tivemos a industrialização. Mas São Paulo ainda é o estado com uma forte agricultura familiar, com agricultura também extensiva, cana-de-açúcar, soja, etc. O estado de São Paulo tem até cultura de seringueira para a produção de borracha, né? O estado de São Paulo, portanto, continua sendo um estado com forte presença agrícola, embora a agricultura não seja, digamos, aquilo que tem o maior peso no seu PIB. E esse estado que se construiu a partir da agricultura, inicialmente o café, primeiro o trigo, né, antigamente, depois o café, e depois o algodão, depois o arroz, depois outra série de culturas, utilizou de maneira intensiva os defensivos agrícolas. Nós tivemos, a partir dos anos 30, nós tivemos milhares de mortes de pessoas que estavam
administrando o defensivo agrícola nas roças, né? Muitos trabalhadores morreram porque sequer tinham proteção para usar o defensivo agrícola, para espalhar o defensivo agrícola. Até os anos 60 e 70, quando São Paulo registrou seus maiores índices de produção agrícola na época, com algodão, com arroz e com outras culturas, o café inclusive, né, a gente ainda tinha esse uso absurdo de defensivo agrícola. A partir daí, a sociedade começa a ter consciência, começam a haver restrições. As casas de agricultura do estado de São Paulo, antigamente conhecido como Casas da Lavoura, né, orientavam os plantadores de roça, né, os roceiros, os agricultores, para que usasse o defensivo, primeiro de maneira mais econômica, mais parcimoniosa, e depois começaram a inibir o uso de certos defensivos agrícolas que eram considerados extremamente deletérios para o ser humano e para a própria produção que era feita. Nos anos 70, nós tivemos uma crise no estado de São Paulo, que foi o uso intenso de defensivo agrícola na plantação de tomates. Os tomates do estado de São Paulo, nos anos 70, produzidos em grande escala, né, muitos lotes foram rejeitados na época, porque a presença de defensivo, a presença dos venenos tóxicos era tão grande que o tomate era contraproducente para ser usado, por exemplo, na fabricação de massa de tomate, né? Bom, hoje, gente, no mundo, né, há uma consciência de que o defensivo agrícola deve ser eliminado e as plantações serem, cada dia que passa, serem tratadas de forma natural. É óbvio que a eliminação total do defensivo agrícola é alguma coisa que vai demorar um pouco, mas nós podemos tornar o uso do defensivo agrícola uma coisa parcimoniosa, limitada, para que não tenha, digamos, nenhum dano, nem a pessoa que está cuidando da roça, que está cuidando da agricultura, e também não tenha dano naquilo que é produzido. Hoje, aliás, nós temos feiras de produtos orgânicos, que são muito procuradas pela população. Nós temos em supermercados nós temos ala destinada à agricultura orgânica, né, sem defensivo, e isto é a tendência da humanidade. O estado de São Paulo precisa se adequar a isso. Então, uma boa regulamentação é uma regulamentação que leve o nosso estado, os nossos agricultores a usarem, cada dia que passa, menos defensivo agrícola, né, até esgotar o uso do defensivo agrícola. E usar certos defensivos agrícolas que não trazem nenhum tipo de prejuízo ao ser humano, né, ao ser humano. Então, nós precisamos que esse projeto que o governo apresentou seja, como tem proposto... Pela ordem, senhor presidente, para pedir uma verificação de presença. É regimental, porém nós constatamos quórum. Devolvo a palavra ao orador da tribuna. Só lembrando aos deputados, sim, né, que é necessário que os deputados não estejam no plenário na verificação. Na hora que estão no plenário e esse deputado olha e tem 24, mesmo que os deputados estejam saindo, esses deputados são contados como quórum. Então, mas quem está fora, não. Não, mas... A não ser a Marcelia que está aqui. É que no momento da solicitação, todos estavam no plenário. É que os deputados... É que os deputados têm a prática de vir ao microfone, fazerem a verificação e depois correrem para sair do plenário. Não adianta, porque o quórum visual, ele se dá no momento imediato da verificação. Então, primeiro sai, um deputado fica para fazer o pedido de verificação. Senão, não adianta. Temos quórum de sessão. Já deu os 24. Deputado Zé Américo com a palavra. Tá, na próxima vez ela vai ser um pouco mais eficaz. Bom, então, gente, estava falando isso sobre o defensivo agrícola, acho que é importante que a gente aprofunde o debate desse projeto, por isso concordo, acho extremamente oportuna a proposta feita pela Beth Saão, feita pela Marcelia, de que a gente tenha uma audiência pública nesse projeto, para que a gente possa aperfeiçoá-lo, para que a gente tenha uma regulamentação do defensivo agrícola no estado de São Paulo, dos venenos tóxicos na agricultura e também em outras, né, na avicultura e mesmo na pecuária, para que a gente possa marchar, quer dizer, caminhar na direção
de uma agricultura, principalmente a agricultura orgânica, né? Acho que isso é muito importante. Fazendo algum comentário aqui sobre o que o governo Dória está fazendo, né? Quer dizer, a gente tem dificuldade de ver o que ele está fazendo, né? Tudo bem, eu costumo dizer aqui que ele é do PSDB, então ele tem uma certa tolerância a mais do que qualquer outro. É verdade, gente. A própria imprensa é mais tranquila, né? Mas não podemos exagerar. Antes de prosseguir, senhor presidente, eu queria pedir uma verificação de presença. Para não falar apenas com pouca Temos gente. quórum, 24 deputados. Pode dar Tem continuidade, quórum. deputado Zé. Então tá. Bom, então, entra aí e conta. Só lembrando que vale a posição do presidente da mesa, Tá e a bom. mesa constata 24, Vossa Excelência Gente, tem a vamos analisar palavra. melhor, senão fica... Bom, então vamos lá, gente. Então, o governo João Dória, como eu estava dizendo, por ser do PSDB, merece, Carlão, uma certa tolerância. Eu acho que merece mais mesmo. Eu já cheguei a essa conclusão. Como paulista, eu já estou acomodado nisso aí. Se é o PSDB, mais tranquilo, vamos lá, vamos devagar. Questão do Paulo Preto, pegou 130 milhões, mas tudo bem, Paulo Preto e tal. Então, eu acho que tem que ter uma certa tolerância maior. Mas o João Dória está demorando demais para começar a governar. Exagerou. A história da privatização que o Emílio tratou aqui com muita fidalguia, né, que lhe é própria, é o seguinte: eu acho que o Estado de São Paulo tem muito pouca coisa hoje para privatizar. O Estado de São Paulo não tem mais nada para privatizar que vale a pena, a não ser fazer concessão de linha de metrô, concessão de rodovia, mas privatizar ele não tem mais. A Sabesp, o governo do Estado, tem apenas 25% da propriedade da Sabesp. Tem 51% das ações preferenciais, mas da propriedade é 25%. A Sabesp tem valor. Esses 25% pode valer alguma coisa em torno de 5 a 6 bilhões de reais. Fora disso, a Dersa, gente, como é que a gente vai vender a Dersa? A Dersa, supostamente, é uma gerenciadora, né, uma coordenadora de... Né, eu não... Quer dizer, aquilo que o Emílio fala, ou as empreiteiras vão se interessar pela privatização da Dersa, ou de repente, que a gente não sabe, o Paulo Preto declarou 130 milhões, de repente ele pode ter muito mais dinheiro fora, e o Paulo Preto, de repente, queira comprar a Dersa. Fora disso, gente, eu não vejo quem possa se interessar pela Dersa. E nem o sentido do Estado de São Paulo de vender a Dersa, né? A Implaza, eu imaginei que não é privatização, eles querem fechar a Implaza, né, o setor de planejamento. Então, o que eu acho? Na falta de proposta de governo, na falta de proposta para o Estado de São Paulo, o Dória, de olho em 2022, tenta se credenciar para o mercado, para o chamado mercado, para o poder econômico de que ele é um privatista. Então ele fica falando isso. Vamos privatizar. Gente, ele não vai privatizar coisíssima nenhuma, nem que for aprovado aqui. Como ele não privatizou o autódromo do Interlagos. Eu, na época, falava, eu sou a favor da privatização do autódromo de Interlagos. Mas sou há muitos anos, sempre fui um crítico a que a cidade de São Paulo, isso quando o Dória foi prefeito, tá, gente? Que a cidade de São Paulo mantivesse um autódromo daquele, entendeu? Não tem nenhum sentido, isso não faz parte das atribuições de uma cidade, talvez tenha feito lá atrás, agora não faz mais. Tem mais é que vender aquilo, né, para quem estiver disposto a bancar uma corrida de Fórmula 1, ou, se não quiser, para dar outra finalidade. Aí qualquer coisa os paulistas vão assistir lá em Jacarepaguá, não é? Ou então ver pela televisão. Ou então a iniciativa privada toca, porque eu acho que não tem sentido. Mas nem o autódromo de Interlagos ele conseguiu privatizar, Barba. Ele não conseguiu privatizar nada, absolutamente nada. É papagaiada, é marketing puro. Quando o Dória fala isso, ele está tentando, para você que representa o mercado, você que é banqueiro, você que é dono do poder econômico, ele quer falar com você. Ele está fazendo marketing para você. Olha, eu sou privatista, privatiza as coisíssimas nenhuma. Para privatizar precisa ter conhecimento administrativo. Apesar dele ser um grande gestor, como ele costumava dizer, ele não entende nada de administração. Então ele não sabe privatizar e não tem gente capacitada para fazer privatização. Privatização precisa ter gente com muita capacidade para poder fazer o que é necessário para privatizar.
Por isso que ele não conseguiu na Prefeitura de São Paulo. O seu sucessor, Bruno Covas, não conseguiu privatizar, e ele não vai conseguir privatizar o que tem aqui em São Paulo, que, aliás, tem muito pouca coisa, né? Quer dizer, nem com o apoio velado do PT ele conseguiu privatizar o autódromo do Interlagos, gente, pelo amor de Deus. Eu juro que eu ia pegar uma bandeira do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, lá para comemorar, mas não consegui, né? Prometi, mas não consegui. Então eu acho que ele está falando para o mercado, ele está fazendo marketing, ele não tem interesse em governar, sabe? E não precisa, porque a imprensa deixa ele ficar tocando e não governar. O secretário não tocando as coisas, tal, empurrando tudo com a barriga. Ele não precisa fazer grandes projetos. A imprensa é tolerante com ele. No final do ano, sobre os escombros do governo Bolsonaro, ele vai começar a viajar para tentar se viabilizar como o candidato da direita do Brasil, né? Em cima dos escombros do Bolsonaro. Acho até que tem alguma chance de fazer isso. Porque a imprensa, não que eu concorde, mas que a imprensa, tolerante com ele, vai dizer que ele governou, porque ele tentou privatizar, porque ele deixou não sei o quê, enfim, essa papagaiada que a gente está acostumado a ouvir. Então, a gente queria dizer que, até agora, nós não vimos o Estado de São Paulo funcionando. Vou comentar uma outra coisa com vocês. Eu acompanho há muitos anos a situação do metrô e da CPTM em São Paulo. O Estado de São Paulo, caro telespectador da TV Câmara, caros senhores e senhoras deputadas, o Estado de São Paulo é responsável principal pelo transporte público na nossa cidade e na Grande São Paulo. Ele é responsável pela MTU, é responsável pela CPTM e pelo metrô. Por incrível que pareça, eu critiquei muito o Geraldo Alckmin pelas burradas que ele fez na área do transporte metroviário e do transporte por trilho. A maior burrada dele, garanto que se não fosse do PSDB, ele estava preso, é o monotrilho. O monotrilho é um escândalo. O monotrilho é um escândalo. O monotrilho é um modal que não funciona e é caríssimo. O monotrilho, deputados, ele custa mais ou menos 250 milhões o quilômetro. O metrô custa mais caro, o metrô mais caro custa 500. E o monotrilho transporta 1/3 apenas do que o metrô transporta. E chacoalha feito liquidificador. Ou seja, é um modal de transporte extremamente irregular. Em alguns lugares ele não está definido do ponto de vista de engenharia. Então você tem rachaduras. Eu vou fazer uma live essa semana com as rachaduras que as colunas do monotrilho apresentam na região aqui, do início dele, aqui na Vila Prudente. Rachaduras muito grandes, porque eles não conseguiram equilibrar direito. A parte de engenharia é muito ruim. Além dos atrasos, etc., é uma obra cara e ineficaz. Né? Cara e ineficaz. É alguma coisa parecida assim com o fura-fila do Maluf, né? Mas o fura-fila era muito mais barato. O fura-fila era muito mais barato, o impacto do fura-fila não foi tão grande. O monotrilho é uma loucura. É impressionante como que alguém tem coragem de se candidatar a alguma coisa depois que fez o monotrilho, Emílio. Impressionante. Eu morreria de vergonha, né? Eu quero ligar lá para o programa do Ronivon na próxima semana e vou questionar o ex-governador Geraldo Alckmin pelo monotrilho. Falar, seu Ronivon, pergunte para o governador Geraldo Alckmin por que o monotrilho saiu desse jeito. Seu Ronivon, por favor, faça essa pergunta para ele. O Ronivon vai fazer, eu quero ver ele respondendo. Mas, gente, queria aqui deixar um abraço a todos vocês, sugerir que o projeto aí do agrotóxico a gente possa debater melhor, que é um projeto que eu acho importante, a regulamentação do uso de defensivos e outros expedientes aí, que usa venenos, etc., para combater as pragas, é muito importante, e a regulamentação mais importante ainda. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Para falar contra, o nobre deputado Barba.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estava disposto a não falar, mas por conta do adiantar das horas, mas eu estou vendo que nós vamos reviver aqui 2015 a 2019. 15 de março de 2015 a 14 de março de 2019. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem dois projetos importantes apresentados pelo governo para ser discutido nessa casa. Um é o 147, que nós estamos debatendo hoje, que eu acho que talvez com o debate de hoje esgote às 6 horas, já que não tem mais ninguém inscrito. Eu esperava que tivesse. E depois tem o outro, que é o projeto da privatização. Então, o projeto hoje do agrotóxico, sentou aí o Barros Munhoz coordenando um grupo, com vários deputados, com vários técnicos, ouvindo várias pessoas. Tentamos amarrar para ter uma audiência pública a semana que vem. O Vinícius Camarinha fez a proposta de discutir o projeto, discutiu hoje o projeto, jogar a votação para a semana que vem, a audiência pública para a semana que vem. O presidente Cauê Macris insistiu em cometer uma fraude, que é convocar uma audiência pública para amanhã. Isso é uma fraude. Ninguém mobiliza assim, só se for audiência pública conosco mesmo. Se for para mobilizar a sociedade, né? Os produtores, os trabalhadores, né, da agricultura familiar, os produtores da agricultura familiar, os produtores do pequeno e médio negócio, da agricultura, né, da OCB, aí você estaria fazendo realmente uma verdadeira audiência pública. A audiência que está sendo convocada amanhã é uma fraude. Acho que, inclusive, desrespeitando um trabalho que estava andando bem até agora, com duas deputadas do Partido dos Trabalhadores já propondo, ajustando o texto, ajustando emenda, acertando, inclusive, que se surgisse alguma coisa de importante no debate da audiência pública, poderia ser incorporado ao texto. O que está me preocupando nesse momento? Eu, pelo debate que eu vi até semana passada, falei, esse negócio aqui vai ser bom, vai pegar fogo. E só fazer uma observação, deputada Janaína Pascoal, você falou aqui, com razão, mas jamais quis interferir no seu partido, jamais vou tentar isso, era apenas uma provocação e agradeço ter subido na tribuna para que vocês viessem para o debate. Eu tinha esperança que com vocês nessa casa tivesse debate. Mas eu vi que é só esperança. É só esperança. Né? Vocês é a favor da privatização e não tem problema. Não tem problema ser a favor da privatização. E é bom que quem seja, vá e diga que é a favor. Não tem um problema com isso. E quem é contra, diga que é contra. Isso faz parte da democracia. O problema é que vocês entraram num jogo de um comandante governista chamado Carlão Piganatari. E do presidente, chamado Cauê Macris. Em quem eu votei, que era um acordo político, e com quem você disputou a eleição. Dá para perceber, Sebastião Santos, que tem um bloco. 27 deputados foram eleitos pelo bloco do João Dória. Né? João Dória privatista, João privatista. E, considerando com a vontade de votar a privatização e com a vontade de votar o projeto do agrotóxico, até agora 15 com 27, 42. Mais 4 do novo, 46. Está faltando aí mais 2 aí para ir aos 48 e o João Dória está construindo isso fácil. Vi que, inclusive, outros partidos falaram assim, eu vou fazer obstrução, né, não sair do plenário. Porque sair do plenário, gente, obstruir, é para garantir que nesse plenário nós possamos discutir os projetos que interessam aos deputados. Me estranhou a posição aqui, vou provocar, do PSB. Achei que ia sair. Achei que ia ajudar. Porque senão nós vamos ver o mesmo filme que assistimos aqui durante 4 anos, deputado Emílio, deputada Bebel. Nós debatendo aqui,
de vez em quando, o Barros Munhoz, que é um deputado, que é uma maestria, um grande debatedor, mas também um ator de vez em quando, vem na tribuna e chora. Vocês precisam ver. Já chorou aqui alguns projetos. Não estou vendo debater. Pessoal do Novo, que é novo, até agora eu quero ver o deputado Rene debater aqui, não assisti ainda, eu sei que é um cientista político, que é um cara bem preparado, que está pronto para esse debate. Mas, infelizmente, vocês da base aliada, e vocês que falam que são independentes, mas estão com um comportamento de base aliada, que eu duvido. Se tivesse 20 deputados inscritos ali de cada lado, tinha caído a primeira extra, a segunda extra. O próprio governo derrubava. Eles fazem isso. Vocês não conhecem ainda. Vocês vão ver isso acontecer aqui. O próprio PSDB arruma a base aliada, tira 27 deputados fora. Hein? Vocês vão ver isso quando interessar eles. Então, infelizmente, nós vamos entrar num debate profundo. Hoje vocês ouviram o presidente da Dersa. Aqui tem vários deputados do interior. Dizer o seguinte: a Dersa é deficitária, mas a Dersa tem ação nas bolsas de valores e sobe todo dia as ações. A Dersa é isso e aquilo. A Dersa faz um trabalho importante que é chamado subsídio cruzado. A Dersa na região metropolitana, ela é extremamente superavitária. Que na região metropolitana são as cidades ricas. O problema é que você tem que abastecer o interior. E o interior não consegue comprar o serviço da Dersa. Quem paga são as grandes cidades. Isso é o subsídio cruzado. E vocês estão dizendo que vão votar a favor da privatização da Dersa. Vocês vão botar aí algo em torno de algumas cidades, que eu vou pedir para a minha assessoria depois, levantar o número, que nós debatemos aqui o ano passado, quando tornou a Dersa, num nome que agora me falhou a memória, numa holding. Quando transformou a Dersa numa holding. Foi a Sabesp, desculpa, eu falei errado. A Sabesp numa holding. Então a Sabesp tem um que também está lá na proposta de privatização. Não está nessa, vai entrar na outra. Você duvida disso? Vocês têm uma sanha de privatizar que não é mole, né? E agora juntou aí, tem mais uma turma aí com essa mesma sanha de privatizar. Né? PSL, Podemos, o Novo, Podemos não sei, não. Vou retirar o que eu falei do Podemos, mas o Novo. Então, vocês vão ver, e na hora que vir o projeto de privatização da Sabesp, vocês vão apoiar. Vocês vão matar alguns municípios pequenos de sede. Deputado Márcio da Farmácia, de Diadema, né? Em Diadema, a Dersa vai ser superavitária, em São Bernardo, em Santo André, né? Em vários lugares. Né? Agora, quando vai para o interior, nós temos esse problema. Então, deputado Carlão, quero parabenizar você, porque você está sendo um maestro. Pô, agora há pouco você estava dizendo assim, olha, se o pessoal derrubar essa, fica com falta. Eu sei que você estava brincando, mas não fica com falta. Você fica com falta se derrubar a ordinária, né? A ordinária. Não, aqui na extra ninguém fica com falta. Isso é regimental, não fica. Entendeu? Não fica com falta. Não fica com falta. Fica com falta na ordinária. Isso é o regimento. Mas muito bem. Então está aí o líder, né, do governo, fazendo esse trabalho, não deixando o povo debater. Já debateram demais. Cuidado com as propostas que vêm aqui. Foi uma proposta do deputado Jorge Caruso. Gente, deu uma semana, todo mundo já debateu um pouco. Vamos criar aqui uma onda no regimento, para mexer nesse regimento, para controlar as falas, para controlar o que o deputado fala. Isso é um absurdo. A deputada Janaína, quando chamou a atenção aqui por conta da minha fala, concordo plenamente. Não tem problema. Sabe, eu reconheço, eu fiz uma provocação, não quis controlar o partido de vocês, provocando para ver se vocês vêm para o debate. Né? No Nikashima, no Nishikawa, corrigir. O Gil, o agente federal Danilo Balas, né? O Douglas Garcia, né? O deputado Bruno, está o tempo todo sorrindo, o Márcio, o deputado Márcio da Farmácia, né? O Daniel José, né? O Rafa também está ali,
É o Sérgio, o deputado Sérgio. Então, eu queria ver, né, o xerife do consumidor. Tem debate aqui que pode estar a defesa do consumidor no meio. O senhor que é defensor do consumidor, você está ficando quietinho aí, não está querendo debater, porque você é da base aliada. É governista. Gente, isso aqui foi 4 anos dessa maneira. Né? E exatamente a reação é essa. Todo mundo sorrindo. Parece que todo mundo acertou na Mega Sena. Né? Deixa o PT falar, depois a gente vota, né, a favor do governo e não tem problema nenhum. Gente, eu não tenho problema nenhum que vocês votem a favor do governo não, viu? Eu só acho que nessa casa, se nós não estabelecermos uma regra de debate, antes nós éramos 19, agora nós vamos ser só 15 debatendo. 10 do PT, 4 do PSOL e a companheira Alessi do PCdoB. E o restante assistindo. Isso porque o Palácio dos Bandeirantes só soltou uma brisa até agora. Não foi nenhum vendaval, não foi nenhum furacão, né? Porque na hora que sai um furacão, doutor Jorge, você imagina o que vai acontecer. Gente, os caras têm a mão pesada. O Dória é um privatista e negociador. Ele gosta de fazer negócio. Ele gosta de tentar vender alguma coisa. Até na Ford, tentou ajudar a vender lá, está nos ajudando, não estou aqui, sabe, reconheci isso, falei com o Carlão, falei com o Cauê, falei com o prefeito Orlando, tem um problema com isso. No caso da Ford, ele está lá contribuindo, né? Nós temos aí até como fazer um outro debate diferente. No caso da Ford, todo mundo quer dizer, a Caoa comprou, a Caoa não comprou nada. Tem 3 investidores interessados, uma negociação sigilosa, está entre a fábrica e o governo do Estado, e vão nos avisar quando eles acharem que o negócio começa a se consolidar, para que possa começar o debate e a negociação com o sindicato. Com a fábrica, nós vamos ter um calendário de negociação que vai até o dia 30 de abril, depois pode ser prorrogado até maio. São 8 semanas aí para tentar resolver, esse é o compromisso da empresa. Então, o João Dória, como governador, está se mostrando um bom corretor. No caso da Ford, uma coisa boa. No caso do Estado, não. No caso do Estado, vocês que vão votar a favor da privatização ou da fusão do Prodesp, da Prodesp e do IMESP, vocês vão votar pela demissão de algo em torno, sei lá, 400, 500, 600, 700 trabalhadores. Tenham isso na conta de vocês. Vocês que vão votar a favor. Não é na conta do governador. Porque ele está botando o projeto aqui na casa para ser votado. E eu quero ver vocês sair na rua defendendo que tinha que realmente fazer sinergia. Juntar para demitir 700, 800 trabalhadores. Eu quero ver o deputado Gil defender isso na rua. Quero ver o deputado Danilo Balas, o deputado Rafa se votar a favor, né? O deputado Jorge Caruso se votar a favor, né? O deputado Xerife do Consumidor, o deputado Barros Munhoz. Eu quero ver vocês saírem na rua defendendo que vai votar a favor da privatização. Sinergia, otimização, eu só conheço 2 jeitos de fazer. Eu passei por isso, Carlão. Quando juntou a Volks e a Ford, virou a Auto Latina, naquela época tinha 70 mil trabalhadores. Numa tacada demitiram 15. Na separação, que durou 8 anos, a União, quando separou, na tacada demitiram 10. E não vai ser diferente com as 2 empresas, e 2 empresas superavitárias. 67 milhões de reais, dito aqui pelos 2 representantes das empresas, da IMESP e da Prodesp. E o deputado Cauê Macris convocando uma audiência relâmpago, né? De flash, né? Para poder resolver logo o problema do governo. E eu achei bacana de ver o comportamento da bancada do PSL. Não sei se o deputado Gil está ali se inscrevendo para falar ou não, mas foi bacana ver o comportamento. Vocês vão ter que provar para nós que vocês são independentes. Não precisa provar nada para o PT, né? Estou só brincando, viu, Gil? Aqui para descontrair
Vocês têm que provar nada, vocês têm que provar para o eleitor de vocês. Que vocês vão votar a favor de uma fusão, de uma privatização para demitir vários trabalhadores, para jogar no limbo vários trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado, líder, sempre líder, Barros Munhoz. Obrigado. Para uma comunicação, Tem palavra para uma comunicação. senhor presidente, eu gostaria de comunicar a minha alegria, a minha tristeza, a minha satisfação, a minha preocupação, mas dizer que sempre vale a pena você lutar por uma boa causa. Esse projeto teve origem realmente em março de 2018, foi encaminhado a essa casa pelo governador Geraldo Alckmin. Não era um projeto perfeito, como nenhum é, mas é um projeto que pôde ser aprimorado, graças a 2 reuniões extraordinárias que nós fizemos e muito tempo de discussão e de debate. Eu não posso deixar que essa sessão termine, presidente, sem agradecer Vossa Excelência, sem agradecer o líder do governo, que possibilitaram que tudo isso acontecesse. Mas, sobretudo, todos os partidos. Olha que fenômeno, presidente. Nós estamos nesses conflitos todos e só uma bancada não assinou a emenda aglutinativa porque o deputado Carlão certamente respeitou a posição clara do PSOL. Mas, aliás, o PCdoB também, que não estava presente quando ela foi formulada. Todos os demais partidos Retiramos a nossa. retiraram... Em função de manter a audiência. Isso, perfeitamente. Não é em função do projeto. Perfeitamente. Mas a discussão, e eu não posso deixar de agradecer, como foi feita pela deputada Márcia Lia, como foi feita pela deputada Beth Saão. Eu acho que é possível esse entendimento. Essa é a grande lição que fica da discussão desse projeto. Então, eu quero agradecer também o PSL, por que não? O Frederico Dávila teve uma participação fantástica nisso tudo. A rede, a Mônica, né? A Marina, desculpa. A Mônica, aliás, fez um belo discurso aqui, eu queria também, peço que transmita, que a Érica transmita, a Mônica. Mas a Marina também teve uma participação extraordinária. E todos os partidos, o novo, uma participação extraordinária. Então, eu quero comemorar esse fato, sem contar com os companheiros todos aí, de todos os partidos. O tempo já se foi, mas, ora, obrigado de coração e contem comigo sempre que for na busca do diálogo, do entendimento e da melhoria. E eu tenho certeza que o resultado dessa emenda aglutinativa é muito melhor do que o projeto original que veio para essa casa. Então, agradeço de coração a vocês pela felicidade de estar vivendo um momento de afirmação democrática do Parlamento. Pela ordem, nobre deputado... Não? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. Uma breve comunicação. Vossa Excelência tem a palavra. É engraçado ver o PT, o anexo aqui da bancada governista, né, cobrar do PSL uma posição para vir para o debate. É mais engraçado ainda as provocações, mas nós entendemos, é válido. Agora eu sugiro à bancada do PSL, vou até colocar em questão, o artigo 81 aqui do nosso regimento interno, até para responder ao nobre deputado e líder da bancada do PT, as provocações. Eu vou sugerir à bancada do PSL que, publicamente, se torne oposição e que pleiteie a liderança da minoria. Eu acho que é válido, acho que é extremamente válido. Sobre a discussão, achei interessante a discussão, o Frederico Dávila entende muito mais do que qualquer um outro da bancada sobre o tema. Achei interessante o Zé Américo falar, né? Não utilizar o termo agrotóxico, veneno, como colocam, pelo contrário, ele utilizou defensivo agrícola, que é o termo que nós utilizamos. Agora deu uma escorregada. Porque como que o Brasil vai produzir o que produz sem defensivo agrícola? Meu Deus, o que barateou a comida para o pobre na mesa foi justamente a utilização do defensivo agrícola. Isso é óbvio. E tirar, então, esse defensivo agrícola é o quê?
é encarecer o preço do alimento e tirar o alimento da mesa do mais pobre. Então nós vemos aqui a posição, não só do PSOL, mas do PT também, contra os mais pobres, já que a utilização do defensivo agrícola barateia o alimento, leva o alimento à mesa dos mais pobres. Então sugiro aqui novamente à bancada do PSL que pleiteie sim a liderança da minoria. Obrigado, presidente. Pela ordem, nobre deputado, em votação, há sobre a mesa uma emenda aglutinativa com o número regimental de assinaturas dos senhores líderes. Esta presidência, no termo do artigo 175, parágrafo 1º do regimento interno, consulta se os senhores líderes presentes concordam em dar conhecimento e colocar em votação a emenda aglutinativa. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, deputado Barba. A pedir a publicação da emenda aglutinativa. Não havendo acordo entre as lideranças, essa presidência determina a publicação do texto resultante da fusão. Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão. Levantada a sessão, você continua acompanhando a programação da TV Alesp.